nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Está surgindo um povo valente, temente e prudente pra guerrear. Em marcha firme, levando a espada, a fiel palavra pra almas salvar. Esse exército, quem vai à sua frente é Jesus, fortemente os fazendo ganhar. Não adianta parar esse povo, o Deus poderoso nos faz triunfar. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Está surgindo um povo valente, temente e prudente pra guerrear. Em marcha firme, levando a espada, a fiel palavra pra almas salvar. Esse exército, quem vai à sua frente é Jesus, fortemente os fazendo ganhar. Não adianta parar esse povo, o Deus poderoso os faz triunfar. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Prontos pra lutar e não recuar, nunca desistir, nem desanimar, e o Evangelho ao mundo levar. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Está surgindo um povo valente, temente e prudente pra guerrear. Em marcha firme, levando a espada, a fiel palavra pra almas salvar. Esse exército, quem vai à sua frente é Jesus, fortemente os fazendo ganhar. Não
Pessoal da amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui novamente com a Escola Bíblica Dominical e hoje nós vamos vamos estudar juntos a primeira lição do segundo trimestre de 2022. As lições estão muito boas, vale a pena a gente se esforçar para juntos estarmos em Escola Bíblica Dominical todos os domingos, viu? Hoje nós vamos aprender, glória a Deus, o sermão do mestre, o caráter do reino de Deus, é o tema. E eu convido você a abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo 5, dos versículos 1 ao 12. E vamos ler a palavra do Senhor. Mateus, capítulo 5, do versículo 1 ao 12, diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Glória a Deus, que linda é a palavra do Senhor. Oremos em nome de Jesus. Senhor Deus, nosso Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, graças te damos, Senhor, por mais uma vez, meu Deus, o Senhor nos dê esse privilégio de estarmos em Escola Bíblica Dominical. Que o Teu Espírito Santo, Deus, se utilize de cada um de nós. Que possamos, Deus, estar com a terra boa, preparada para a semente desta manhã, Deus. Aleluias, entrar em nossa vida, Deus, frutificar. Louvado seja o nome do Senhor. Ó Deus de Israel, repreenda tudo que queira atrapalhar, tirar a nossa atenção. Senhor, desfaça. Que agora possamos estar ligados no trono da graça para sermos alimentados através da Tua poderosa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. 3 de abril de 2022. O texto áureo, Mateus 5,11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Guarde esse texto áureo, é um texto de ouro, né? Glória a Jesus. Infelizmente a gente, no meio de tanta luta, de tanto problema, a gente esquece de um texto tão lindo desse, né? De um versículo tão lindo. E fiquem felizes, glória a Jesus, quando vos injuriarem, perseguirem, mentirem e disserem todo mal contra vós. Glória a Jesus. Se alegrem, glória a Deus, por vocês estarem sofrendo assim por minha causa, né? Louvado seja o nome do Senhor. E na introdução, amados, dessa lição de hoje, nós vamos ver que realmente a Igreja de Cristo está com uma grande necessidade de ouvir esse sermão do monte, o sermão da montanha. É esse momento tão especial que o Senhor Jesus Cristo ele escolheu para revelar coisas tão grandes, tão maravilhosas para a nossa vida cristã. Nós sabemos que, louvado seja o nome do Senhor, essa atitude do Senhor Jesus Cristo ela foi de grande valia naquela época e continua sendo de geração em geração. É isso que a gente vai estudar, né? Ao longo desse trimestre nós vamos ver justamente isso. O sermão do monte,
a respeito de tudo que, glória a Jesus, Jesus falou, né? E nós vamos envolver um contexto bíblico maravilhoso e a gente vai sair muito mais fortalecidos, né? Muito mais preparados para enfrentarmos as lutas cotidianas. Glória a Jesus, né? Primeiro ponto, a estrutura do Sermão do Monte. Por que Sermão do Monte, missionária? Glória a Deus. A introdução do capítulo 5 de Mateus, né, os 2 primeiros versículos, anuncia o título do Sermão do Monte. A gente pode ver isso, né? Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, lhes ensinava, dizendo. Então Jesus sentiu naquele momento a necessidade de ensinar aquela multidão, né? Naquele cenário lindo, sentado, né, numa montanha, num monte, a multidão o cercava e ele sentiu essa necessidade, né, de trazer esse ensinamento tão maravilhoso. Alguns dizem, né, que esse monte ele estivesse em Cafarnaum, né? Alguns estudiosos eles acham que esse monte estava localizado em Cafarnaum, a uns 13 quilômetros a sudoeste de Cafarnaum, né? A estrutura do Sermão do Monte é o segundo subponto. Para alguns estudiosos, o Sermão do Monte ele se fundamenta na narrativa que começa em Mateus, a partir do capítulo 1. Né? Eles acham que o Sermão do Monte ele está fundamentado a partir dessa passagem bíblica. Mateus 1, né? A partir do versículo 4 até o versículo 16. O 4 começa dizendo assim: Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão. E aqui a gente pode ver a genealogia do Senhor Jesus Cristo. E ele fundamenta o Sermão do Monte, glória a Deus, na prova de que Jesus Cristo é verdadeiramente o Messias, o enviado. Glória a Deus, o Filho de Deus. Glória a Jesus. E que, por ele ser aquele que estava ali na montanha, naquele monte, pregando e ensinando essa palavra gloriosíssima, glória a Jesus, por ele ser o Filho de Deus, o contexto de Mateus mostra 7 profecias que se cumpriram, glória a Deus, no livro de Mateus. A gente vê em 1:23 que ele é o Emanuel. A gente vê em Mateus 2:6 o nascimento dele em Belém. A gente vê em Mateus 2:15 quando ele precisou se refugiar no Egito. A gente vê, glória a Deus, o chamado dele depois de se refugiar do Egito. A gente vê em Mateus 2:18 o choro de Raquel, aquela profecia que Raquel chorava, glória a Deus, e foi quando Herodes mandou matar aquelas crianças. A gente vê a profecia do chamado de Jesus Cristo em Mateus 2:3. A gente vê também a profecia que ia ter um precursor, João Batista seria essa voz que clama no deserto. A gente vê isso em Mateus 3:3. E a gente vê também que Jesus Cristo ele viria para iluminar as trevas, a grande luz, em Mateus 4, do 14 ao 16. Então é a prova de que tudo que Jesus está falando ali, ele está falando porque ele tem autoridade de falar. Ele é o Messias, ele é o próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E no terceiro subponto, aqui se destina ao Sermão do Monte. Os ensinos do Sermão do Monte, na época, se destinava a todos os discípulos que seguiam Jesus na época, a multidão que o ouvia, glória a Deus, e com certeza, hoje, né, e desde que a igreja foi fundada, é uma palavra que serve de alicerce para a vida do cristão, né, sem sombra de dúvida. É uma palavra gloriosíssima. A gente pode ver em Lucas 6:20, bem-aventurados sois vós, né? Glória a Deus, porque é vosso o reino de Deus. Então a gente vê se cumprindo isto. O Sermão do Monte
ele é destinado a todo crente que nasceu de novo. Que a gente possa lembrar sempre de 2 Coríntios. Nunca possamos esquecer disso, irmãos. 2 Coríntios 5,17, esse versículo tão conhecido, né? Que mostra que nasceu de novo, é uma nova criatura, então as coisas velhas passam, tudo tem que ser novo, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. E aí a gente pode se deparar com essa luta diária. É fácil? Não. Mas se estamos cheios da graça, buscando a presença do Senhor, essa guerra contra o nosso próprio eu, nós venceremos em nome de Jesus Cristo. Não permita, glória a Deus, que a incerteza tome conta do seu coração. Não vou vencer, glória a Deus, né? Eu não consigo me libertar deste pecado, eu não consigo me libertar deste vício, eu não consigo deixar de falar isto, eu não consigo me libertar dessas minhas atitudes que não agradam a Deus. Não permita que a dúvida preencha o seu coração. É uma guerra, sem sombra de dúvida, travada contra o nosso próprio eu. Mas se Jesus, aleluias, ele estiver na parte central da nossa vida, venceremos essa batalha, sem sombra de dúvida. Ninguém é tão perfeito que consiga fugir dos olhos vivos do Senhor, que vê além do mais profundo abismo e até segredos que eu nunca falei. Ele sabe cada um dos meus desejos, o que faço, onde ando, quem procuro. Conhece o meu passado e o meu presente e quer fazer feliz o meu futuro. Eu luto é contra a minha própria alma, a natureza humana que há em mim. Eu quero sepultar o velho homem e andar em comunhão com Cristo, viver, cantar só para Ele, morrer pro mundo e reviver pra Deus. Ângelo. Contra minha própria alma, a natureza humana que há em mim. Eu quero sepultar o velho homem e andar em comunhão com Cristo, viver, cantar só para Ele, morrer pro mundo e reviver pra Deus. Glória a Deus, né? Linda a letra desse louvor. Segundo ponto, as bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus. O que são as bem-aventuranças? Que expressão é essa? Bem-aventurados. Glória a Deus. É um adjetivo plural grego, que é pronunciado makarioi, que significa felizes. Então, as bem-aventuranças, bem-aventurados, são pessoas felizes ao extremo. É descobrir a felicidade verdadeira. Lembra quando a gente andava no mundo? A gente tentava preencher
né, nossa vida com as alegrias passageiras, um show, uma bebida, né, algo errado, mas a gente sabia que aquilo passava e o vazio aumentava muito mais. A cratera, ela, cada vez que a gente procurava preencher, ela se tornava muito maior. Mas quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, Ele preencheu de uma forma extraordinária. E aí nós passamos a ser bem-aventurados. Por quê? Porque nós passamos a ser muito felizes. Descobrimos a verdadeira felicidade. E é isso que o Senhor Jesus Cristo estava falando no Sermão do Monte. Essa expressão trata das qualidades presentes na vida dos que dependem de Deus. Glória a Jesus. As qualidades que nós vamos ver, que elas devem estar na nossa vida, como o Senhor retratou aqui em Mateus capítulo 5, né? A partir do versículo 1. Estamos em Cristo, então devemos desenvolver virtudes. Glória a Deus. Lembra? As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então é preciso o cristão nascido desenvolver, glória a Deus, boas virtudes. Ter uma vida piedosa em Cristo. Glória a Deus. E o resultado de tudo que a gente faz, do esforço que a gente faz para se libertar, para agradar o Senhor, é felicidade. Glória a Deus. É gozo na alma, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? E a gente pode ver isso, irmão, em Apocalipse 1:3, quando o Senhor Jesus Cristo, né, fala ali para João, na grande revelação do Apocalipse, que bem-aventurados, né, os que ouvem, os que leem e os que guardam. Não basta só ouvir, não basta só ler, é preciso guardar. Esse verbo guardar é atitude, é ação, é o verbo em ação. Glória a Jesus, é sinônimo de praticar, de viver o que ouviu e de viver o que se leu. Glória a Deus, pela poderosa palavra do Senhor. Segundo subponto, o reino de Deus e seu caráter. No Evangelho de Mateus, identificamos a chegada do reino de Deus e a pregação de Jesus a respeito desse reino de Deus, né? Mateus fala isso lá no capítulo 3, versículo 2, e no capítulo 4, do versículo 17 ao 23. Não é só ouvir sobre o reino, é fazer parte do reino. Glória a Deus, né? Mas o que seria o reino de Deus? Na Bíblia, o reino de Deus é comparado com uma sementezinha. Marcos 4. Essa parábola da semente, né, do versículo 26 em diante. Marcos, ele fala sobre isso. É uma sementezinha lançada no chão. Glória a Deus. Né, que vai dar bons frutos. Então, nós precisamos, glória a Deus, usar, né, essas bem-aventuranças em tudo que nós vamos fazer. Em tudo, no trabalho, na escola, em casa, com a família, com os filhos, com o marido, na vizinhança. Essas bem-aventuranças elas devem estar presentes na nossa vida. E assim, o nome do Senhor Jesus Cristo, ele é glorificado. Glória a Deus. A expressão reino de Deus também declara a soberania, né? Soberania, glória a Deus, o reinado e o governo de Deus atuando em tudo, principalmente na nossa vida, né? Podemos ainda destacar pelo menos 4 conceitos. O reino de Deus. 4 conceitos. O reino de Deus está no coração. Glória a Deus. Como missionária, é um reinado que ocorre dentro do coração de cada pessoa. Quando a gente se rende à soberania de Deus, à vontade soberana de Deus. Então esse reino de Deus está no coração. Glória a Deus. A chegada do reino de Deus, o reino de Deus ele chega, glória a Deus, quando chega a salvação. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, que somos salvos, libertos, glória a Deus, o reino de Deus ele passa a fazer parte da vida do novo, né, do novo homem. Agora não dominado pela força do pecado, mas livre para obedecer
né? A palavra de Deus. E o reino de Deus é a igreja. O reino de Deus é a igreja, né? A expressão do reino de Deus é constituída também de pessoas com o coração regenerado. E essas pessoas fazem parte da igreja. Toda a criação, glória a Deus, e a volta do Senhor, né, está relacionado com essa expressão reino de Deus. Glória a Jesus, até que o Senhor cumpre todas as profecias e aí o Senhor transforma este mundo em novos céus, nova terra. Louvado seja o nome do Senhor. Algo extraordinário que a mente humana não é capaz nem de descrever, de tão glorioso que é. E quem são os súditos do reino de Deus? Glória a Deus. Os súditos do reino de Deus. A primeira sessão do Sermão do Monte, em Mateus, né, 5, 1 ao 12, destaca 8 qualidades. 8 qualidades. Glória a Jesus. Do reino, né, de Deus dentro do ser humano. 8 qualidades. Glória a Jesus. E a gente pode ouvir, né, o Senhor falando essas 8 qualidades. Louvado seja o nome do Senhor ao nosso coração. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E nós podemos começar com o quebrantamento, né? Olha o que o Senhor diz em Mateus capítulo 5, e o versículo, glória a Jesus, 3. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, é o reino de Deus. Glória a Jesus. Então isso fala de quebrantamento. O verdadeiro crente, ele tem que ser quebrantado. Ele não é soberbo, ele não é arrogante, ele não é orgulhoso, não. Ele não é iracundo, não. Ele é quebrantado, ele é simples, ele é humilde, ele aceita conselhos, ele aceita repreensão, ele aceita disciplina, ele reconhece que errou. Quebrantamento. Segundo, choro. Glória a Deus. O crente, irmão, quando ele aceita Jesus Cristo, ele tem uma sensibilidade extraordinária. E é aí onde Deus ele entra. Aleluia, através do seu Espírito Santo. Porque o crente ele é sensível no versículo ao ouvir, ele é sensível na oração ao fazer, ele chora aos pés do Senhor Jesus Cristo. Lembra daquele louvor? O homem pode ser forte igual a Sansão, pode ser valente igual a um leão, mas se um dia Jesus aceitar, como criança, ele vai chorar. Glória a Jesus. Eu acho bonito, é bonito demais ver um homem chorar.
Então a sensibilidade, como o Senhor diz aqui, ó, bem-aventurados que choram. Por quê, missionária? Jesus disse, porque eles serão consolados. Glória a Deus. Terceiro, Jesus Cristo fala de mansidão. Como anda a nossa mansidão? Tudo nos irrita. Tudo a gente é motivo da gente explodir. Parece aquela bomba, sabe? Que está acendendo o paviozinho a ponto de estourar a qualquer momento. Glória a Deus. Deus vem falar em mansidão. É preciso estar no coração do ser humano. Mansidão. Aprendei de mim, disse Jesus, que sou manso. Glória a Deus. Jesus é manso. O varão Moisés era manso. E olha que ele carregava uma multidão, milhares. E muito, na sua maioria, rebeldes, desobedientes, murmuradores, prostitutos. Mas a Bíblia declara que Moisés era o quê? Manso. Porque Moisés sabia que aquele povo não foi ele que gerou. Aquele povo pertencia a Deus. Então Deus ia saber tratar com cada um deles. Moisés só ia fazer o papel dele. Então Moisés encontrava o caminho da mansidão. Glória a Deus. E nós precisamos. Mansidão com o marido, mansidão com os filhos, mansidão com a esposa, mansidão com a família, mansidão com o vizinho, mansidão com o patrão, mansidão com o nosso próximo. Precisamos desses dias tão estressantes que vivemos, tão agitados que vivemos, tão conturbados que vivemos, precisamos exercer mansidão. Jesus também fala de retidão. Glória a Jesus. Olha o que Jesus diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Retidão, justiça é retidão, irmãos. Glória a Jesus. Devemos ser retos. As pessoas têm que olhar para o nosso comportamento e dizer: que homem reto, que homem justo, que mulher justa, que mulher reta. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos disso. Misericórdia. A gente quer que Jesus perdoe a gente de tudo. Tudo a gente está nos pés de Jesus. Jesus tem misericórdia, Jesus me perdoa, Jesus me ajuda, Jesus... Mas será que a gente tem exercido misericórdia com o próximo? Porque Jesus diz: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A gente pede tanta misericórdia a Deus, tanta ajuda, mas na hora de ajudar o próximo, de sentir misericórdia pelo próximo, a gente vira as costas. Então que o Senhor Jesus Cristo nos ajude a exercer misericórdia. Mas fulano estava errado, mas fulano está assim porque está merecendo. Independente, quem vai julgar é Deus. Nós devemos exercer misericórdia. Pureza. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles serão a Deus. Pureza. Imagina, prostituição, malícia, toma conta, se alastra, né? Até as nossas crianças tão novinhas já descobrindo coisas que não deveria. E nesse cenário Jesus diz: ei meu filho, ei minha filha, eu quero pureza. Pureza no falar, pureza no pensar, se liberte das malícias. Louvado seja o nome do Senhor. Pureza no pensamento. Glória a Jesus. Jesus quer pureza. Pacificação. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quer ser filho de Deus? Tem que executar, tem que exercer paz. Paz é o oposto de contenda. Mas eu briguei porque fulano me provocou. Não existe isso. Aleluia. Paz é paz. Quem tem paz, independente de qualquer situação, ele tem paz. Ele transmite paz. Ele não vive contenda. Ele não vive fofoca, enredo, intriga. Não, ele semeia paz entre os irmãos e ele com todos. Glória a Jesus. Paz. Já basta tanta guerra nesse mundo, tantos conflitos. O crente tem que exercer e viver em paz. Glória a Jesus. Aleluia. E a perseguição missionária? Sofreremos, sem sombra de dúvida, porque por causa dos valores cristãos, sofreremos perseguição. Sofreremos, né? Irão nos injuriar, levantar falso testemunho, calúnia,
Não se preocupe com o que falam, se preocupe com aquilo que o seu espírito conversa com Deus, porque o espírito, o nosso próprio espírito, ele nos condena ou nos absolve. Quando a gente está errado, ele é o primeiro para dizer: você errou. Glória a Jesus. Então, não se preocupe com as injúrias lá fora, com as palavras ditas, só são palavras. Glória a Deus. Se preocupe com o que o Senhor Jesus Cristo está achando da sua caminhada cristã. Isso sim, você precisa se preocupar. E quando todos começarem a lhe perseguir, lhe injuriar, se alegre, diga assim: ei, eu estou agradando ao Senhor. Porque eu nunca vi nessa pedra em fruto estragado, podre, verde. Não. Se lança a pedra e tenta tirar fruto que é apetecível, que se olha na árvore é lindo, maduro, belo. Então, vá dando glória a Jesus se você está passando por esse período. Glória a Jesus. Grande, diz o Senhor, é o seu galardão nos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal de vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então é para ficar feliz, rindo à toa. Glória a Jesus. E o terceiro e último ponto: somos bem-aventurados. A beatitude na vida dos salvos. Salvo em Cristo, o seguidor de Jesus vive a beatitude, isto é, estado permanente de perfeita satisfação e plenitude, estado de felicidade e serenidade. Glória a Jesus. O discípulo de Cristo desfruta do favor de Deus, e um dos favores de Deus é isso, é paz. Ele disse: eu vos darei minha paz, a paz que o mundo não dá. Glória a Jesus, a paz que excede todo entendimento. Então, o crente verdadeiro, o cristão autêntico, ele goza da paz em Cristo Jesus. É possível todo crente agir por meio dessas atitudes, pois quem passou pela experiência da salvação é transformado interiormente pela palavra de Deus. Hebreus 4:12, aquela espadazinha aguda de 2 gumes que penetra na divisão da alma e do espírito. Ponto final, não tem interrogação, é capaz, porque o Senhor já fez a obra. Glória a Jesus. Segundo subponto, a prova de que o cristão é bem-aventurado. O cristão que pratica as 8 beatitudes do Sermão do Monte, glória a Jesus, ele domina o eu carnal. Glória a Jesus. Ele vive em Cristo. Aleluia. Ele vive uma dimensão espiritual pela presença e a bondade de Deus, né? Glória a Deus. A felicidade bíblica se revela em quem ama o seu inimigo, bendiz o que maldiz, faz o bem ao que lhe odeia e ora pelos que o maltratam e perseguem. Mateus capítulo 5, 44. Quer ser filho de Deus? Ame o inimigo. Está no texto bíblico. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. E conclusão. O Sermão do Monte é a base, é o fundamento ético do cristão para com Deus, né? Sermão do Monte. Nele constatamos o lado divino de uma atitude amorosa do cristão para com Deus. Se cada crente fizesse do Sermão do Monte o seu norte ético de vida, as polêmicas não teriam lugar entre nós, não tinha espaço para meras opiniões intelectuais, não tinha espaço para contendas. Glória a Jesus, a igreja era cheia do poder do Espírito Santo de Deus. Deus não mudou, amados, só que as nossas atitudes afastam o poder de Deus da igreja, do crente. Então que nós possamos viver em comunhão, buscar a presença de Deus, aleluia, sepultar esse velho homem que de vez em quando quer ressuscitar, sepulte de uma vez por todas. Glória a Jesus. E que a graça de Deus penetre o nosso coração, a nossa alma, a nossa vida, que possamos agradar o Deus dos céus com as nossas atitudes aqui na terra. Que Deus ache em nós o que achou em Noé, graça. Amém, amados? E eu agradeço ao Senhor já por esta escola dominical e convido você a junto orarmos, agradecermos ao Senhor por mais uma escola bíblica, em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus, nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, obrigada, Senhor,
por mais uma escola dominical, que a tua palavra penetre os nossos corações, que possamos, Deus, a cada dia guerrear contra nós mesmos, para vencermos o nosso eu, Senhor, e que tuas beatitudes sejam presentes de uma forma extraordinária em nossas vidas. É assim que eu te oro e te agradeço por tudo em nome de Jesus. Que Deus recompense a cada irmão que comigo, glória a Jesus, estava na escola dominical deste domingo. Amém? Abençoe poderosamente e recompense cada um. Em nome de Jesus, fique com Deus, a paz do Senhor, e até a próxima EBD, em nome de Jesus. Nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus, Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó sim nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus, Monte Sião.